Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Jennifer Thomas e esse é mais um episódio do Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Hoje vamos falar sobre turismo. Depois de quase 2 anos de pandemia, muita gente já voltou a viajar, enquanto outras pessoas ainda estão tentando entender como fazer turismo de uma forma segura e sustentável. Para nos ajudar com esse assunto, vou conversar com o Pedro Gaiotto, cofundador do negócio social de turismo sustentável Viva Lá. Oi, Jenny, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Viva Lá e sobre turismo sustentável aqui no Brasil. Então vamos lá, Pedro, vamos começar pelo começo para a gente entender sobre o que é essa conversa, né? O que é a Viva Lá, o que é o turismo de base comunitária, o que vocês fazem na Viva Lá. O nosso jeito de fazer turismo sustentável hoje é realizando expedições de volunturismo em grupo, que eu já explico mais ou menos o que é o conceito de volunturismo, em unidades de conservação, que são terras ambientalmente protegidas por lei aqui no Brasil, e cada tipo de unidade de conservação tem um plano de desenvolvimento específico, e na maioria delas o turismo é uma das atividades que mais faz sentido, que mais se encaixa dentro desse plano de desenvolvimento ambientalmente sustentável e economicamente e socialmente sustentável também para comunidades que vivem dentro desses territórios. Então, hoje nós trabalhamos assim já desde 2017, realizando viagens em grupo que mesclam o turismo de base comunitária, que é aquele que é provido prioritariamente por pessoas da própria comunidade, garantindo que o recurso injetado pelos turistas fique nas comunidades. Uma parcela do tempo do roteiro dedicada para a execução de trabalho voluntário, onde os viajantes, durante um dia, ou dois ou mais, se tornam mentores da comunidade local. Mas a gente tem todo um processo previsto para que essas comunidades recebam materiais de capacitação profissional, que eles sejam mentorados na parte de seus negócios, na parte de suas atividades profissionais, para que, de alguma forma, além daquele impacto que eu falei que o turismo de base comunitária faz, de injetar o dinheiro diretamente na economia local, a gente também gera um impacto de médio e longo prazo de capacitação profissional dessa cadeia, para que ela esteja preparada a receber mais e mais turistas, não somente da Viva Lá, mas também de outros parceiros. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, sempre com a missão de empoderar essas comunidades e ressignificar a relação que nós, viajantes, brasileiros ou estrangeiros, né, no futuro, porque hoje a gente só trabalha com viajantes daqui do Brasil, majoritariamente, ressignificar essa relação que esses viajantes têm com essas comunidades, que muitas vezes ficam invisíveis quando a gente viaja para um destino. A gente acaba, às vezes, ficando ali num hotel um pouco mais chique, a gente fica numa experiência um pouco mais distante da realidade local. Então, a nossa ideia é justamente aproximar os turistas desses pequenos provedores de serviços turísticos dessas comunidades e realmente ter uma experiência muito autêntica, local e forte, né, no destino. Entendi. E, bom, acho que pelo que você já falou, né, dá para perceber uma diferença muito clara do turismo, entre aspas, né, tradicional. Assim, o que motivou vocês a pensar o turismo de uma forma diferente? E por que o turista, né, a gente, enquanto a gente planeja uma viagem, por que a gente também deveria levar isso em consideração na hora de escolher o que fazer com o nosso tempo, quando a gente consegue tirar férias, enfim, ter um tempinho de descanso? Tem algumas camadas aí nessa sua pergunta. Eu vou começar de novo, acho que eu vou começar mais do começo do que eu comecei a primeira pergunta, que é a nossa motivação, né? A Viva Lá foi um TCC de graduação. Então, a Olha gente só. começou a pensar na Viva Lá porque a gente amava viajar e a gente estava, quando eu digo a gente, eu falo eu e o Daniel, meu sócio, na época do TCC também acompanhado de outros dois amigos. A gente amava viajar e, na verdade, tinha a ideia de criar algo conectado com experiências autênticas, né? Experiências menos empacotadas e menos tradicionais e coisas que a gente conseguisse se conectar mais com o destino. A gente basicamente chegou num ponto onde a gente entendeu que realizar voluntariado no destino seria também uma forma de se integrar mais à realidade do destino e de alguma forma deixar um impacto positivo lá. Então a gente se forma pensando na Viva Lá já como um negócio de turismo com voluntariado. Quando a gente começa em 2015, a gente inicia num modelo
parecido com uma organização que existe hoje que conecta voluntários com projetos sociais que chama Atados, que é um projeto que basicamente recruta, né, voluntários para projetos que estão demandando força de trabalho. E a gente queria fazer isso enquanto as pessoas fazer um papel parecido com Atados, só que quando as pessoas viajassem, né? E ao longo do tempo a gente foi modulando o negócio, viu algumas coisas que não estavam acontecendo da maneira que a gente imaginava e a gente acabou indo para o caminho, beleza, a gente não vai mais fazer desse jeito, a gente vai criar o nosso próprio programa de voluntariado, a gente vai atacar um problema social que a gente acredita que é o mais representativo, ou um dos mais, né, porque são diversos que a gente tem aqui, e a gente enxergou que trabalhar com a educação de adultos relacionados à capacitação profissional, principalmente da cadeia turística, era um dos principais vazios institucionais, a gente usa um pouco desse termo, que a gente encontrava no mercado turístico para que o Brasil pudesse alcançar o que a gente acredita que é uma das vocações do Brasil, que é se tornar o maior destino de turismo de natureza do mundo. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente tem a maior parte da maior floresta tropical do mundo, a gente tem 8.000 quilômetros de costa, a gente tem uma população que já é conhecida mundialmente por ser hospitaleira e por ser simpática, receptiva. Então, assim, o que falta? Assim, a lista é grande, mas a gente resolveu atacar a parte de capacitação profissional dessa cadeia turística e criar a nossa própria metodologia. Então, por aí que a gente foi nesse caminho, e aí, como eu disse, desde 2017 a gente realiza essas expedições onde acontecem as mentorias dos empreendedores locais para que aconteça essa capacitação de longo prazo. 158 negócios já mentorados, negócios comunitários que já passaram pelas nossas mentorias, que totalizam 420 pessoas participando do nosso programa. Já foram mais de 800 turistas participarem dessas experiências com voluntariado. A gente já trabalhou em 7 comunidades aqui no Brasil, a gente está num processo de expansão agora para chegar em 14 até o final do ano. Muita coisa legal aconteceu de lá para cá. Quando a gente trabalhava em Cananéia, aqui no litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, quase ali no Paraná, que era uma expedição chamada de Mata Atlântica, a gente combinou com uma dona de restaurante que ela precisava economizar uma quantia de dinheiro mensalmente para que dali a 2 expedições, dali a 6 meses, ela conseguisse reformar o banheiro dela. E aí quando a gente foi na próxima expedição, dali a 3 meses, ela falou assim, eu consegui economizar mais e eu comecei a minha reforma. Então, assim, uma ação simples, ela começou. E dali a 2 expedições ela estava com um banheiro reformado e com um retorno de alguns clientes muito positivo sobre isso. Acho que para a maioria das pessoas, as férias é um período do ano, assim, né? Depois a gente espera muito tempo, a gente trabalha durante muito tempo para, em um momento específico, a gente conseguir tirar férias. Quem consegue 30 dias, tira 30, às vezes as pessoas quebram. Então, acho que é algo... eu não tô mais numa vida CLT, mas quando eu tava, eu lembro que era um momento muito aguardado. Até, né? E o tempo de planejar, enfim... Por que pensar numa viagem como a da Viva Lá, né, durante esse momento que ele é tão difícil de conquistar, eu acho, para a maioria das pessoas, e não aquilo que chega de uma forma mais fácil, aquilo que a gente recebe, que chega mais informação, assim, ser bombardeado já na sua caixa de e-mail ou nas suas redes sociais. Porque ter isso em mente durante esse planejamento para ter uma experiência como algo que a Viva Lá traz? A grande verdade é que vai do perfil do que cada um procura, né? A gente hoje tem muita segurança de falar que o nosso trabalho, e não só o nosso, né? Porque eu não vou chegar aqui e falar que a Viva Lá é a única organização que faz turismo de base comunitária aqui no Brasil, unidades de conservação, trabalhando com comunidades. Não, existem outros projetos também, e eu acredito que esses projetos também entregam o que eu vou te dizer agora, que é uma conexão muito mais autêntica e transformadora para as pessoas que viajam. Então, por isso que eu falo que vai muito do que as pessoas procuram. Porque pode ser, sim, que se você quiser ir para um resort,
ficar em piscina de borda infinita, tomando Aperol, Spritz, se é isso que você quer para suas férias, vai fundo. Gostoso também, né? Legal. Se o que você descreveu é um ótimo cenário. Vai fundo, eu acho que assim, eu eventualmente também terei férias desse jeito. Eu só não tenho férias at all, né? Faz um tempo. Então, assim, quando eu tiver, talvez eu tire um momento para ter esse tipo de experiência, mas o que a experiência que a Vivalar traz é uma conexão com destinos de uma maneira um pouco mais profunda. Então, a gente mantém, né, a paisagem, a gente está sempre rodeado de natureza e paisagem cinematográfica, mas a gente adiciona um pouco mais de profundidade com as pessoas. A gente conhece as pessoas do local, a gente ouve histórias, a gente realiza atividades como oficina de artesanato, oficina de doce amazonense, oficina de dança de carimbó típica paraense, trilhas em florestas assim densas da floresta amazônica ou da Mata Atlântica, entregam uma imersão comunitária muito forte, uma imersão na natureza também bastante envolvente, e a gente mantém, né, essa parte da coisa cinematográfica, que acho que é bem importante. A gente tem muita coisa de culinária local, gastronomia local, e de cultura e arte local, então, que são coisas muito típicas do nosso país. Um dos retornos mais frequentes que a gente tem, agora falando um pouco mais também da parte do trabalho voluntário, né, e desse dia de mentoria, que por mais que a gente também fale de trabalho voluntário, as pessoas às vezes pensem assim, poxa, eu trabalhei um ano inteiro para tirar férias e aí nas minhas férias eu vou fazer um trabalho voluntário. É muito mais leve e simples do que parece, e é muito transformador. Então, essa é uma dos retornos, né? O retorno que eu ia comentar é as pessoas, quando encerram a experiência, elas viram pra gente e falam assim, puxa, eu vim pra cá achando que eu ia transformar e eu acho que eu transformei, mas eu acho que eu fui o maior transformado de todos dessa experiência. Então, eu não imaginava que eu ia encontrar tudo que eu encontrei, eu não imaginava que eu ia conhecer todo mundo que eu conheci, eu não imaginava que ia ser tão lindo quanto foi, e por isso eu me sinto agora transformada ou transformado por essa experiência. Se uma pessoa que está no momento de vida procurando propósito de uma imersão um pouco mais autêntica, de entender melhor os destinos brasileiros, de entender melhor como é a vida das comunidades que ficam nesses destinos brasileiros, aí eu recomendaria essa pessoa viajar com a Vivalar ou com outras organizações de turismo de base comunitária. E como que foi, durante esse período da pandemia também? Assim, o que que mudou na forma de vocês, de trabalhar e como que está sendo esse retorno com as expedições? Durante boa parte do ano passado, né, a gente basicamente interrompeu o nosso trabalho, principalmente de expedições, né? O que a gente conseguiu fazer entre março e novembro do ano passado foram algumas arrecadações para as pessoas que participavam do nosso programa de mentoria. Então, aquelas quase, na época, né, menos de 150 negócios locais, a gente realizou arrecadações e repassamos recursos para eles durante esse período. 2 apoios de R$ 300 para esses negócios locais durante esses 6 meses. Claro que não é o ideal, a gente gostaria de conseguir arrecadar muito mais, mas foi o que a gente conseguiu com a nossa força de mobilização. E de fato, assim, nesse momento ajudou muito, porque a maioria dessas pessoas vivem do turismo, e com o turismo totalmente paralisado, né? Essas pessoas recorreram, sim, a auxílio emergencial e a outros tipos de arrecadações como a nossa, e tiveram outras arrecadações também que atingiram essas regiões, ainda bem, porque sem essas arrecadações também eles estariam, acho que, numa posição ainda mais vulnerável. Em novembro do ano passado, a gente conseguiu realizar expedições num modelo bem reduzido. Então, a nossa última expedição antes da pandemia foi a expedição de carnaval no Rio Negro, no Amazonas, e a gente levou 48 pessoas para o Amazonas. Então, a gente fechou 2 pousadas lá,
e conseguiu fazer uma mentoria que tinha 48 voluntários e 37 pessoas da comunidade. Então tinha mais de 80 pessoas ali no centro comunitário, foi uma loucura. Então assim, como que a gente está trabalhando, né, agora? Trabalhamos em novembro do ano passado, em dezembro conseguimos também fazer, aí paralisamos até junho e também agora, junho, julho e setembro, a gente realizou expedições nesse formato que eu vou explicar. Capacidade reduzida das pousadas, né? Então a gente não pode trabalhar com 100% das pousadas ocupadas, a gente trabalha com 50% da capacidade. E a gente está limitando a participação das pessoas, das comunidades, para a gente ficar no máximo em uma dupla de voluntários e voluntárias para uma pessoa ou um negócio local. Então, a gente, por exemplo, hoje está trabalhando com 18 vagas no Rio Negro, né, no Amazonas. Então, a gente trabalha ali com 9 negócios locais na mentoria. Obviamente, máscara sendo usada 100% do tempo dessas interações comunitárias. Agora distribui dentro do nosso kit de viagem, né? A gente sempre teve um kit de viagem onde os voluntários recebem uma camiseta nossa para o dia de voluntariado, para se identificar, um copo ecológico para a gente evitar o uso de plástico durante o roteiro, uma mochilinha para levar para trilha e tudo mais. E aí a gente agora também distribui álcool gel e máscaras PFF2 para que esses viajantes utilizem durante a viagem e garanta que a gente tente, né, garantir que o risco de contágio seja minimizado ao máximo. Alguns passeios e interações comunitárias foram retirados de roteiro, então a gente vai menos vezes para a comunidade, a gente fica um pouco mais fixo ou no nosso barco que a gente navega, ou a gente fica mais fixo na pousada que a gente dorme. Algumas interações foram minimizadas, né? Algumas idas para as comunidades foram retiradas para a gente também circular menos em locais onde tem maior circulação de pessoas, né, nesses destinos, para também minimizar qualquer risco para todo mundo envolvido, né, para a comunidade e para os viajantes. Acho que a pandemia deu algumas mudanças assim, na maneira que as pessoas querem consumir. Então, acho que já vinha uma tendência, né, de consumo consciente e de alguma forma investir o dinheiro em empresas que você acredita e que compartilham valores com você, mas acho que também com a pandemia eu estou vendo muita gente chegando na Viva Lá procurando algo diferente de tudo que já fez. Então, assim, poxa, depois agora de ter ficado 1 ano e meio em casa, eu quero viajar de um jeito diferente do que eu viajava, eu quero experimentar e eu vou viver a experiência com vocês pela primeira vez e vou me jogar. Então, acho que, de alguma maneira, né, pode ser uma minoria, pode não ser, a gente não tem essa visibilidade, mas o que está chegando para a gente é muita gente querendo viver algo novo e sentindo que, de alguma maneira, esse período de quarentena, esse período sofrido, fez as pessoas, de alguma forma, procurarem um hábito de viagem um pouco diferente e uma experiência um pouco mais conectada com as pessoas e com a natureza, como a Viva Lá oferece. Esse tempo todo dentro de casa foi suficiente para repensar muita coisa e falou-se muito sobre isso, né, durante esses meses, né, que a saída as pessoas procurariam mais espaços abertos, contato com a natureza, enfim, eu pelo menos ainda não consigo me ver num lugar muito fechado, então Sim. Acho que essas são as coisas que a gente mais procura mesmo, né? Total. Não só o turismo da forma como vocês fazem, mas, sei lá, de uma forma mais geral, assim, o turismo, ele pode ser também uma ferramenta para a conservação da natureza? Sem dúvida. Por mais que, né, a gente possa fazer toda a nossa militância digital, a gente possa fazer vários posts e tudo mais, a gente acredita que fica muito mais fácil de entender a dimensão do que é a floresta amazônica, ou do que é a floresta Mata Atlântica, ou do que são os biomas brasileiros quando a gente conhece. E aí fica muito mais fácil de entender a ideia de conservação quando você conhece e toma consciência do que você está conservando, do que você busca conservar, do que a gente precisa conservar. E aí eu estou falando, sim, eu não vou desviar do foco ambiental, mas a gente também está falando de preservação de culturas e identidades, né? Quando a gente fala de viajar para esses locais
e se deparar com culturas que estão sendo esvaziadas e silenciadas há séculos. Então a gente está falando de culturas ribeirinhas, a gente está falando de culturas quilombolas, de culturas indígenas, mas e isso entra um pouco nessa conscientização do que a gente precisa preservar. E quando a gente fala de preservação ambiental em específico, eu mesmo só fui entender a dimensão do que é a Amazônia quando eu fui para lá pela primeira vez em 2018. Isso já depois de um ano trabalhando com roteiros lá, mas eu nunca tinha ido. Quando eu fui para lá, eu entendi o que era aquela floresta, a força que aquela floresta tem, o que ela representa para quem vive lá. Quando a gente olha, né, a cadeia do turismo, é uma cadeia que é uma atividade de negócio que é baseada na floresta de pé. Então, é um modelo de desenvolvimento, um caminho de desenvolvimento de economias locais que depende daquela floresta viva, de pé, preservada, com toda a biodiversidade que ela tem, com todas as surpresas que ela pode dar e com toda a beleza que ela tem de pé. Ela, e ao contrário de uma visão de desenvolvimento ultrapassada, né, que acha que a floresta de pé não tem valor, né, que a gente precisa tirar ela do caminho para produzir algo, a nossa visão é o oposto, e aí que a gente tenta conectar o máximo possível com preservação ambiental, porque a gente acredita que o melhor caminho de desenvolvimento sustentável desses territórios, dessas regiões, é deixando aquela floresta intacta. E aquela floresta com tudo que ela tem. E ela é riquíssima intacta. Claro, a gente fala de turismo sustentável e tudo mais, mas durante a viagem a gente bate muito nessa tecla. Durante a viagem a gente tenta ao máximo deixar isso muito claro para as pessoas que estão lá, que a gente está na floresta amazônica, a gente está na floresta Mata Atlântica, a gente está ali na natureza brasileira, realizando uma atividade que depende daquilo de pé e que quando a gente retornar, para a gente não esquecer dessa energia que a gente viveu lá, para lutar pela preservação desses biomas o máximo possível, para a gente conseguir manter eles de pé e manter essas atividades turísticas sustentáveis o máximo possível. Sim, não, eu me identifico muito com isso que você falou, porque meu primeiro emprego em redação foi na redação do Guia Quatro Rodas. Então eu fazia turismo também. Eu fiquei um ano na redação do Guia Quatro Rodas, ia cada repórter para um canto. A gente viajava sozinho, chegava num destino, pegava um carro, fazia o roteiro, conhecia lugares que nunca mais consegui voltar. Quer dizer, mentira, eu já voltei para um ou outro. Mas a minha primeira entrada na Amazônia foi assim também, assim, ainda num destino, eu fui para Belém e foi meu primeiro contato, assim, também a trabalho, mas fui para Lençóis Maranhenses como repórter do guia, litoral de Alagoas, sei lá, Serra Gaúcha, fiz aí alguns roteiros e depois voltei para fazer reportagem de outros tipos, né, fazendo outras matérias e tal. E essa vivência no lugar mesmo, acho que é o que faz a gente entender por que a gente quer fazer alguma coisa para ajudar a manter aquilo preservado, né? Sim, esse é um bom desafio também. Como comunicar, né, para quem não conhece, eventualmente não tem a oportunidade de conhecer, a importância e a dimensão da coisa, né? Esse é outro desafio, que acho que é um desafio do ambientalismo como um todo, né? Acho que como comunicar essa luta e comunicar essa necessidade, essa urgência. Mas, enfim, esse é um desafio um pouco mais amplo, no geral. Sim. E só pra gente fechar, pensando nisso, né, sobre manter a floresta em pé e a importância do turismo também para a conservação, nas expedições ou quando vocês estão lá com as comunidades, vocês falam também sobre mudanças climáticas e sobre o que essas ações podem ajudar nesse sentido? Porque acho que esse hoje é o grande tema para pensar em economia, em política, em diplomacia, né? O aquecimento global está em tudo. Então, vocês levam isso também com vocês? Um dos temas que a gente trata, né, nas nossas mentorias é sustentabilidade. A gente dialoga isso tanto com os comunitários quanto com os viajantes. Em dezembro eu fui para lá, em julho eu voltei para o Amazonas em específico. E conversando com as pessoas de lá,
eu começo a ver impactos das mudanças climáticas muito mais próximos do que a gente vê aqui, assim, eu diria. Por mais que aqui a gente tenha alterações de clima que a gente não entende, né? Aqui eu estou dizendo em São Paulo, e às vezes a gente, por exemplo, a gente está sofrendo, né, uma seca histórica aqui, e crise hídrica e tudo mais, está na nossa porta também, já entrou na nossa casa, mas lá entrou com força também. Nos últimos anos, todas as colheitas de produtores que eu converso estão desreguladas. Então, tem um produtor de açaí lá que já faz 2 anos que ele falou assim, eu não entendo mais o ciclo do açaí aqui. Eu estou perdendo parte da colheita por causa do calor extremo. E eu estou perdendo parte da colheita também porque quando o rio sobe, ele sobe muito mais do que o normal. E ele está matando uma parte das árvores porque a água chegou até uma altura que as árvores estão morrendo. Esse ano, a cheia do Rio Negro foi uma cheia histórica. Invadiu um monte de casa ribeirinha das comunidades, inclusive as casas que foram construídas com uma margem de segurança acima, né? Porque não sei se você já viu, ou quem está ouvindo já viu, como são construídas as casas lá ribeirinhas, mas basicamente elas têm uma estrutura de madeira de uns 2 metros da terra, para que quando o rio suba, a água não invada a casa. E mesmo essas casas que foram construídas com essa margem de segurança foram invadidas. E aí, enfim, quando eu estive lá em julho, algum representante, uma representação do poder público estava lá dando um auxílio de R$ 500 para quem teve as casas invadidas para eventuais reparos. O regime de chuvas está todo desregulado no Brasil, né? Enquanto a gente está numa seca histórica aqui para o sul e sudeste, no norte teve uma cheia histórica que botou todo mundo em situação de vulnerabilidade. Quando a gente vê isso, né, a gente traz esse tema para as pessoas de lá, né, e aterrissando para o nosso trabalho, fala sim de mudanças climáticas, a gente deixa claro em todos os materiais que a gente faz que a economia que a gente está fomentando lá é uma economia baseada na floresta de pé e que a gente precisa preservar ela ao máximo, porque ela não apenas favorece o local, né, eles diretamente, porque a fonte de renda deles está baseada naquela região preservada, mas que a preservação daquela região também impacta diretamente nessas alterações climáticas e nessa regulação toda, por exemplo, do regime de chuvas, que pode fazer com que a casa dele seja invadida por água, ou que pode fazer também que o açaí não produza o tanto que ele deveria. Legal. E para quem ainda está começando a pensar em viajar, ou pessoas que estão começando a retomar algo, né, nesse sentido de turismo, assim, qual que é uma mensagem final que você acha legal deixar, pensando seja nessa volta das viagens ou como pensar no turismo de uma forma mais sustentável e para um mundo mais sustentável nesse cenário de pandemia e de Covid? Diria para as pessoas planejarem essas viagens ao máximo favorecendo os pequenos negócios locais, favorecendo os negócios comunitários, tentando, mesmo que faça alguma viagem mais tradicional, tente de alguma maneira envolver passeios comunitários, guias comunitários, tentar buscar pessoas que são nativas do destino para prestarem serviços e para participarem dessas viagens, porque eu tenho certeza que esse momento de troca com as pessoas dos locais é um momento muito rico, é um momento que agrega demais nas experiências turísticas. Então, pode ser um turismo, pode ser um roteiro 100% de base comunitária, ou pode ser um roteiro onde você, um dia ou outro, você resolve andar por um determinado local e almoçar num restaurante local que é do senhor comunitário que vive lá há 50 anos, e aí você puxa ele para uma conversa ali depois do prato, você vê de onde que é a receita, você toma uma cerveja com ele, descobre um monte de coisa. Pode ser qualquer uma dessas opções, mas acho que essa seria meu principal ponto, é de tente favorecer os pequenos, tente incluir os pequenos dentro desse roteiro, e claro, se eu puder falar também, eu diria para as pessoas viajarem para a Amazônia nesse momento também. Porque eu acho que, por bem ou por mal, é o bioma que está mais em evidência no momento
E eu acho que quanto mais pessoas conhecerem a Amazônia agora, também faria esse apelo, assim. Conheçam a Amazônia no momento, que acho que é uma região que também precisa muito dessa visita e precisa muito dessa visão de desenvolvimento através do turismo sustentável por lá. Então eu ficaria com essas duas mensagens aí finais. Legal, Pedro, super obrigada. Obrigada por topar participar, pela conversa e até a próxima. Obrigado, Jenny. Eu que agradeço, assim, falar sobre turismo sustentável, falar sobre a Viva Lá, falar sobre esse potencial turístico que o Brasil tem, é algo que eu adoro, então agradeço de novo o convite. É isso, até uma próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui e obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais e assinem o canal para ficarem ligados nos próximos episódios. Até a próxima!